Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura e toda semana um episódio novo. E hoje a gente vai falar do acordo proposto pelos Estados Unidos para o cessar-fogo no conflito entre Ucrânia e Rússia. E a gente recebe aqui no estúdio o professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Amanda. Vinícius, ainda é um acordo que ainda tem um longo caminho a se percorrer, que propõe uma pausa nos ataques por 30 dias, para os envolvidos sentarem na mesa e negociar. Na sua avaliação, o acordo representa uma mudança de rumo notável na guerra ou há risco de ficar um jogo de empurra? Há um claro risco, Amanda, de haver um jogo de empurra, porque o presidente Vladimir Putin da Rússia, indicava que queria ali estabelecer negociações de alguma maneira. O presidente Trump dos Estados Unidos tenta mediar esse acordo e oferece esse acordo na prática, sem qualquer consulta substancial, ao meu ver, à Ucrânia, até refletindo aquele episódio que ocorreu ali no começo de março, fim de fevereiro, quando houve aquela reunião na Casa Branca, finzinho de fevereiro, entre Vance, Zelensky e, claro, Trump, né, em que o Zelensky foi posto ali contra a parede. Disseram ali o que é óbvio hoje para o governo americano: ou você acaba com a guerra, ou simplesmente você corre o risco de perder tudo. Até a própria existência da Ucrânia estaria comprometida nesse cenário. Então, Trump propõe esse acordo de cessar-fogo, que não é importante dizer, um término definitivo da guerra, mas ainda assim Putin parece querer mais do que Trump propõe. E o que chama atenção na resposta do Putin à proposta é o fato de que ele não quer que haja ali tropas estrangeiras. E a grande questão é: qual o intuito atrás disso? Há ali alguma intenção de simplesmente não estar contente com os territórios que a Ucrânia terá de ceder? Isso parece um ponto pacífico, ou seja, a Ucrânia já vai perder territórios e talvez haja aí por parte de Putin a vontade de conquistar ainda mais territórios, o que manifesta indiretamente ou a disposição de continuar a guerra por outros meios ou de tentar desestabilizar a Ucrânia de modo que Zelensky saia do poder num cenário de não paz absoluta, mas apenas de cessar-fogo, e ele possa, Putin, instalar algum governo fantoche no país vizinho. Na sua avaliação, a guerra só vai acabar quando a Rússia quiser? Exatamente, a bola está com a Rússia, esse é um fato, não é uma questão de apoiar Putin ou não, mas são os fatos como eles aparentam ser, porque a Ucrânia não tem mais o apoio americano. Uma alternativa seria o apoio europeu, mas o apoio europeu não é suficiente para manter tropas em combate por muito tempo, pelo menos com a disposição, com a perspectiva de ganhar a guerra, recuperando territórios ocupados pelos russos. A Rússia, por sua vez, muitos relatam que ela está exaurida, mas é sempre importante lembrar que 3 anos depois, as sanções impostas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, europeus e outros aliados, como Singapura, Coreia do Sul e Japão, não foram ali efetivas, porque a Rússia sobreviveu muito bem à guerra, tudo indica. Há problemas, mas sem dúvida, hoje a Rússia é muito mais forte que a Ucrânia, no sentido de que, caso a guerra continue, mais vidas do lado ucraniano serão perdidas e, claro, mais territórios podem ser perdidos pelo país de Volodymyr Zelensky. O líder russo usou mais de uma vez uma expressão que ele disse que é preciso resolver as raízes do problema. Quais seriam essas raízes? Para Putin, em primeiro lugar, a Ucrânia ela seria uma entidade indissociável da própria Rússia. Então, o Putin mesmo não chegou a falar isso, pelo menos em tempos recentes, mas uma figura muito próxima a ele, Dmitry Medvedev, que chegou a ser presidente ali no intervalo de 2008 e 2012, quando Putin constitucionalmente não podia disputar mais de 2 mandatos consecutivos, então ele serviu ali de preposto para Putin. Putin foi primeiro-ministro do Medvedev. Medvedev, em algum momento, em vários momentos, melhor dizendo, chegou a dizer: não, a Ucrânia como entidade soberana não existe, porque tem toda ali uma história que a Rússia teria sido fundada em Kiev, toda uma narrativa histórica que torna as duas entidades políticas, Rússia e Ucrânia, indissociáveis.
Então, nesse sentido, para o Putin, talvez a própria Ucrânia tenha que desaparecer, sendo plenamente incorporada à Rússia. Talvez ele saiba que hoje isso seja impossível, então se contentaria com os territórios que ele já ocupou, que são ali de habitantes que predominantemente são russos étnicos ou que falam russo mais que ucraniano, ainda que não sejam russos étnicos. Então nós temos esse cenário, o Putin querendo ali esses territórios, incorporando-os à Federação Russa. Só a Rússia, dentro desse plano, impôs algumas condições. Isso seria justo? Claro que não, né? Não, até porque uma dessas condições aí é a outra raiz do problema, que acho que é o crucial para o Putin. Ele não quer a Ucrânia próxima do Ocidente, ele quer a Ucrânia, no mínimo, neutra, mas neutro para o Putin, na verdade, quer dizer alinhada à Rússia, preferencialmente com um governo alinhado a Moscou, um governo fantoche. Então, ele só vai conseguir isso impondo unilateralmente as suas vontades. A grande vantagem hoje do Putin em comparação ao que se passava há 2 meses é que hoje a principal potência ocidental, no caso os Estados Unidos, virou na prática uma aliada da Rússia. Então a bola está totalmente com o presidente russo e ele tem todas as condições de impor as suas vontades. O Trump faz ali, ao meu ver, um jogo de cena, impôs recentemente novas sanções, a própria Casa Branca relata, mas volto àquele ponto, as sanções não fazem efeito porque a Rússia hoje depende menos do comércio com o Ocidente que no passado e pode ali se virar comercializando com a China e com o apoio da China, inclusive em termos financeiros e muitos até dizem termos militares também. Qual a intenção dos Estados Unidos de sair do apoio da Ucrânia e ir para o lado russo? Os Estados Unidos, Amanda, a gente precisa entender aqui no contexto geral do governo Trump. Com que plataforma o Trump foi eleito? Uma plataforma de adaptar os Estados Unidos a uma realidade em que ficou muito caro ser a potência unipolar que cuida do mundo, com intervenções no Iraque, no Afeganistão, ou seja, aquilo que a gente falava nos anos 90, os Estados Unidos como polícia do mundo. Isso não existe mais. O Trump não quer ter mais essa vontade porque é muito custoso, gerou altos déficits, pense desde a guerra do Iraque com George W. Bush. A dívida pública americana aumentou muito desde então. Então o Trump tem ali um governo de ajustes. E a guerra da Ucrânia foi um grande gasto. Não deve ter lhe impactado muito o déficit que já vinha sendo ali elevado, mas é um símbolo justamente dessa vontade dos Estados Unidos, desde o fim da Guerra Fria até a ascensão do Trump, de querer controlar ali nas minúcias o mundo sem necessariamente colaborar com outras grandes potências como a Rússia e a China. Então, ao acabar com a guerra da Ucrânia, ainda que não seja um acordo justo para a Ucrânia, o Trump está sinalizando, olha, os Estados Unidos não vão mais ali intervir por qualquer razão fora da sua esfera de influência principal, que é a Europa Ocidental e a América Latina, são as esferas de influência clássicas dos Estados Unidos aí nos últimos 100 anos, ou pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. No caso da Europa, a América Latina sempre foi desde o século XIX, principalmente a América Central e México e Caribe, e nós temos também o Trump sinalizando para o seu público interno, olha, nós vamos parar de gastar com o exterior, né? Tanto que o Trump fechou aqui, acho que é importante dizer, por exemplo, o órgão de ajuda internacional, a USAID, por exemplo, né? Na prática fechou. Então ele também está reduzindo qualquer gasto externo e guerras, como a guerra da Ucrânia, implica num grande gasto externo. Um editorial do Wall Street Journal, do começo desse mês de março, trouxe uma ideia de que os Estados Unidos estariam reposicionando o mundo para uma nova ordem global, com a influência principal de 3 potências, Estados Unidos, China e Rússia. Como é que você avalia isso? Me parece que faz muito sentido, porque claramente o Trump sinaliza para a Europa, vocês não importam, porque se a Europa importasse na visão trumpista do mundo, ele teria chamado a Europa para essas negociações. A Europa foi posta de lado, o que a Europa tenta influenciar é muito mais ali uma tentativa de si mesma de recuperar poder, principalmente por parte de Emmanuel Macron, da França, que hoje é o grande líder ali da União Europeia, na ausência de um novo governo alemão, que ainda está em formação, e na ausência, claro, do Reino Unido, que passou pelo Brexit. O Reino Unido ainda importa militarmente, porque é muito próximo dos Estados Unidos, aquela ideia de relação especial, não importa quem está na Casa Branca, o Reino Unido é um parceiro americano, mas o primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, também sinaliza ali essa disposição de ajudar a Ucrânia à revelia
ali das vontades americanas para justamente não ter benevolência para com Zelensky com a Ucrânia, mas para que a Europa continue a ser um ator relevante nesse mundo que tudo indica, na visão de Trump, será um mundo tripartite, em que Estados Unidos talvez reterão influência na vontade de Trump sobre a América Latina, sobretudo a América Central, Caribe e México, e Europa Ocidental. A Rússia reconstituiria ali a sua zona de influência soviética com os territórios da Ásia Central, que ela disputa influência ali, por exemplo, no Cazaquistão com a China. Então, Rússia e China também têm ali as suas rusgas, é importante dizer. E, na vontade de Putin, ao meu ver, talvez cada vez mais influência na Europa Oriental, inclusive em áreas que são da União Europeia, que tem países membros, notadamente a Polônia. Não é à toa que a Polônia tem um grande medo da Rússia, até falou recentemente seu primeiro-ministro Donald Tusk, que a Polônia deve ter armas nucleares para conter a Rússia, que é um grande desdobramento dessa era aí que estamos vivendo de grandes instabilidades. E por fim, a China poderia ali se sentiria livre para dominar o leste asiático, e isso geraria problemas para os Estados Unidos com o Japão, a Coreia, talvez eles retenham influência sobre esses dois países, Coreia do Sul no caso, obviamente, mas Taiwan, que sempre foi ali protegido pelos Estados Unidos numa relação especial, talvez deixe ali o Trump à mercê de uma eventual reunificação com a China. Isso é uma grande mudança em relação ao que os Estados Unidos fizeram desde os anos 70, quando deixaram de reconhecer como governo chinês o governo de Taiwan, passaram a reconhecer o governo comunista de Pequim, mas ao mesmo tempo sinalizaram para Pequim, olha, vocês não vão se reunificar com Taiwan à força. Parece que essa era está encerrada. E por fim, acho que cabe dizer que nos interessa. Onde ficaria a África, a América Latina, principalmente a América do Sul, que sempre teve mais latitude que a América Central e o Caribe e o México para não se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Acho que Trump vai vir com tudo aqui nessa região também, mas isso não será tão fácil por conta da proximidade econômica que a maior parte dos países da região, à exceção da Colômbia principalmente, Brasil, Argentina, todos têm hoje como principal parceiro a China, parceiro econômico de exportações, e por fim a África ficaria ali num limbo, infelizmente, em que talvez as potências pudessem ali disputar zonas de influência, como a própria Rússia vem fazendo, principalmente na região do Sahel, que é a transição do Saara para a África subsaariana, onde tem apoiado ali rebeldes em zonas que eram de influência histórica da França, sobretudo o Mali e o Níger. Você falou de um ator importante que é a Europa. Como é que esse bloco vai ficar daqui para frente, sendo que foi escanteado nesse processo de negociação? Pode passar por um momento de virada? O momento de virada já está acontecendo, que essa busca por quê? É aumentar gasto militar. Ou seja, a Europa percebeu que não bastava ser uma potência, como nós falamos em relações internacionais, pós-moderna, em que sua força estaria apenas na força normativa, ou seja, um bom exemplo de sociedade com direitos humanos, direitos sociais. A Europa tentou se projetar, né, depois de deixar de ter ali os seus impérios, cada um dos países foram muito imperialistas, principalmente os grandes países como França, Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, né? Portugal hoje é um país muito pequeno, mas colonizou o Brasil, com partes enormes na África, Angola, Moçambique. Então nós temos aqui a Europa tentando fazer uma transição agora de volta para o poder militar em equilíbrio com esse poder dito normativo, de se mostrar ali um exemplo de sociedade para o mundo e de economia próspera com democracia e muito mais direitos que, por exemplo, os Estados Unidos tinham mesmo antes da era Trump. Se ela vai ser bem sucedida, aí é outra história, mas ela tem as bases para que isso ocorra. Por quê? França é potência nuclear. A Alemanha, mesmo sendo em tese pacífica em virtude ali do processo de desnazificação que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, ela ainda é um grande produtor de armas. A grande questão é que isso pode gerar efeitos políticos domésticos que podem ter um efeito contrário a esse movimento. Ou seja, com mais gastos militares, menos gastos de direitos sociais. É inevitável. É uma questão de escolhas. O orçamento público é limitado, ainda que haja ali uma vontade de se endividar para ter mais gastos militares. Mas isso pode abrir espaço para partidos de extrema direita, ultradireita, que são claramente simpáticos, tendem a ser simpáticos ao entendimento com Putin, e claro, no entendimento com Putin, os gastos militares não seriam tão necessários. Então o futuro da Europa
como ator influente no cenário internacional, depende desse jogo externo, que implica em mais gastos militares, mas isso não descontentará a população a ponto de escolherem forças políticas que possam reduzir esses gastos se eles optarem por uma política de apaziguamento com Vladimir Putin. Esse processo pode ser acelerado caso a ameaça de Trump de sair da OTAN seja concretizada? Sem dúvida, seria um catalisador ainda mais forte. Os europeus, de fato, estão se antecipando a essa eventual saída. Eles já estão sozinhos. Para muitos, a OTAN já acabou de fato, virou aquilo que chamamos em relações internacionais de uma organização zumbi. Ela existe formalmente, mas ela é uma morta-viva. Ela está aí perambulando na política global. Então, a OTAN talvez já tenha ali reconhecido, enfrentado seu fim, quando Zelensky foi posto contra a parede em plena Casa Branca, numa situação muito constrangedora. Ali os americanos não deram só um recado para a Ucrânia, deram um recado para o mundo e principalmente para os europeus. Não contem conosco, porque agora o nosso foco são os nossos interesses no sentido mais estrito possível da palavra e, portanto, vocês vão ter que se virar, como Trump já dizia desde o primeiro mandato dele, que a OTAN deveria ter mais fundos europeus, porque tem uma regra dos 3%, né, ali de PIB para serem gastos ali com defesa. E poucos países cumpriram essa regra, nesse sentido Trump talvez tenha razão, mas o que ele fez ali com Zelensky sinaliza sim uma potencial saída, se não de direito, de fato, da OTAN. Diante do que você trouxe desse cenário, por que então Putin é tão resistente à entrada da Ucrânia na OTAN? Porque ele sabe que, no fundo, se a Ucrânia entrar na OTAN, há ali uma chance de ele ser derrotado, de ele ser constrangido. Então, todos os movimentos do Putin sugerem que ele não vai se contentar com os territórios ucranianos. Muito provavelmente Putin quer partes da Polônia. Voltamos àquela questão, porque é que a Polônia falou em ter armas nucleares. Uma coisa é, por exemplo, a Alemanha pensar em desenvolver um programa nuclear, ela tem tecnologia para tanto. Mas a Polônia nunca foi considerada ali um ator capaz disso e quer armas nucleares hoje, cogita isso. Então, é algo a ser levado muito a sério pela comunidade internacional. A mesma questão os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Nós temos ali países que historicamente sempre estiveram nem sequer sob apenas o domínio soviético, mas o trauma da Europa do leste é o Império Russo também, ou seja, antes da União Soviética, essa outra encarnação do imperialismo russo se chama Império Russo, que conquistou ali territórios e dominou povos por muitos séculos. Então eles não querem voltar a essa era, eles têm ali uma preocupação muito grande com a sua autodeterminação. E Putin, mais uma vez, não quer uma Ucrânia protegida, seja pela OTAN ou pela Europa, seja lá o nome que se dê a essa aliança que se forma entre, eventualmente, Ucrânia e União Europeia, aliança no sentido de obrigação mútua de defesa militar. Ele não quer porque, claramente, ele tem pretensões, ao meu ver, mais expansionistas que as que nós temos visto aí nos últimos 3 anos, ou se considerarmos o começo de tudo isso, a Crimeia lá em 2014, que ali o Ocidente ficou acomodado, teve toda uma série de negociações mediadas por Alemanha e França, e a Crimeia nunca foi recuperada. Talvez porque, historicamente, a Crimeia, na era soviética, ela já tinha ficado oficialmente dentro da República Soviética Russa. Aí, em 54, ela é transferida para a República Ucraniana ali, soviética. Então tem ali um histórico também de passar para um lado, para o outro, e talvez o Ocidente tenha ali relativizado isso. Mas talvez o grande problema foi não terem sido mais duros com Putin à época. Houve sanções em menor escala, mas, por exemplo, o Putin sediou a Copa do Mundo de 2018. Sim, eu ia mencionar nisso. O Macron, né? foi lá na final, né? A França foi campeã em solo russo. O esporte para muitos não é relevante, mas tem uma simbologia muito forte, o que é de aceitação, tanto que a Rússia, como punição, foi excluída de várias, se não de todas, de várias competições esportivas das mais diversas categorias, mas apenas após a invasão do restante ali do leste da Ucrânia. O Putin pode aproveitar esse acordo de cessar-fogo para tentar se reaproximar do Ocidente? Sim, mas aí é um Ocidente que lhe interessa, e não um Ocidente liberal, democrático, mas é um Ocidente que claramente flerta com a autocracia ou com um iliberalismo. De que Ocidente falamos? O Ocidente do Trump, que é um Ocidente menos preocupado com minorias, menos preocupado com a dispersão do poder. O Trump claramente exerce hoje uma concentração de poderes nos Estados Unidos. Tudo bem repensar a existência de departamentos, como o Departamento de Educação, mas fazer isso numa lógica de cima para baixo, sem negociação com o Congresso, sugere ali um processo, como chamamos em ciência política, de autocratização, de concentração de poder. Não que os Estados Unidos vão deixar de ter eleições, não é esse o ponto, mas a concentração de poder nas mãos do presidente é um sinal disso. Isso
é o que o Putin quer, tanto que o principal aliado dele na Europa é quem? Viktor Orbán, que demonstra melhor do que ninguém aí nos últimos mais de uma década no poder na Ucrânia, primeiro-ministro da Ucrânia, não, perdão, da Hungria, perdão, aqui pelo lapso, mas ali na Hungria ele está no poder há mais de uma década e concentrando cada vez mais poderes, perseguindo a imprensa livre. Então esse é o tipo de Ocidente que Putin quer e que sem dúvida vai puxar para se aproximar dele, no caso, tanto de cessar-fogo quanto de uma paz definitiva que, reitero, não vai ser uma paz definitiva porque Putin tem claras intenções expansionistas que envolvem outros territórios europeus, inclusive europeus no sentido de serem de países, diferentemente da Ucrânia, que já são integrantes da União Europeia. Acho que vale a gente mencionar a participação da Arábia Saudita nessas negociações. O que representa um país árabe daquela região específica está mediando esse acordo? A Arábia Saudita, que numa perspectiva brasileira, talvez sempre seja um ator secundário. Pelo contrário, é um ator muito central na política global. É o grande regulador da produção de petróleo, né? As maiores reservas não estão lá, estão na Venezuela, mas em termos de produção é o maior produtor. Das cartas na OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, há uma aproximação com a Rússia via OPEP Plus, né? Em que é um fórum com os membros ali do cartel do petróleo, mas outros produtores como a Rússia, o próprio Brasil, é importante aqui dizer, quer entrar ali no Plus, né, como um país parceiro desse cartel. Então, você tem a Arábia Saudita como um mediador já na política global, principalmente em questões envolvendo o Oriente Médio, mas também com a proximidade com os Estados Unidos passa a ser um ator natural, né? Exercer o papel de potência média, como nós chamamos nas relações internacionais, ou seja, algum ator que é capaz de trazer partes discrepantes, distantes e colocá-las ali na mesa de negociação. Então a Arábia Saudita talvez aí indique que o mundo não vai ser apenas dividido entre três partes iguais, China, Rússia e Estados Unidos, como Trump sugere. E o próprio Trump sabe disso e haverá algum papel para potências regionais. Entre elas, não só a Arábia Saudita, o Brasil mesmo entraria nessa categoria ao lado de outros membros dos BRICS, que não Rússia e China. Inclusive, no discurso do Putin ontem, ele agradeceu o Brasil e os BRICS nesse esforço de buscar um acordo de paz. Diante do que a gente está vendo agora, professor, você avalia que quem pode sair o grande vitorioso disso tudo é o Donald Trump? É o Trump. O Trump, se ele acabar com a guerra, ele vai vender para a opinião pública americana e até mesmo para parte da opinião pública mundial que a sua visão de mundo tem consistência e que é positiva porque ele vai vender, como ele já fala, eu salvei vidas, essa guerra é estúpida, de fato, ele tem um ponto, as guerras no fim das contas são estúpidas, mas estúpidas para quem vai perder o seu território? Não exatamente, então tem aí também uma questão de perspectiva, é justo para a Ucrânia, e nem a questão se é justo ou não a Ucrânia perder territórios, mas o que isso implica para outros países que não têm ali fronteiras tão bem estabelecidas. É uma clara legitimação da violação de fronteiras nacionais, porque a Rússia lá em 94 concordou com as fronteiras estabelecidas com a Ucrânia, concordou de fato com a independência da Ucrânia 2 anos depois, quase 2 anos depois do fim da União Soviética, que foi dissolvida em 25 de dezembro de 91. Então nós temos aí um cenário em que Trump não apenas ele vai ganhar politicamente, mas ele vai consolidar essa visão do mundo mais centralizadora, quiçá autocrática, eu diria uma visão de mundo iliberal, que é o contraste com o que o mundo viveu nos últimos 80 anos. Não que o mundo como um todo seja liberal, mas claramente desde a Segunda Guerra Mundial nós passamos a acreditar cada vez mais no multilateralismo, nas organizações internacionais e não em pactos diretos entre grandes potências. Então, o Trump, caso seja bem sucedido, qualquer que seja o formato final do acordo, e se Trump for bem sucedido, Putin também o será, nós teremos aí início numa nova era, de fato, das relações internacionais, com, ao meu ver, menor participação de organizações globais como a ONU, menor ênfase no multilateralismo e maior ênfase nessas relações entre grandes potências, mas com algum espaço pequeno, dependendo do tópico, pode ser meio ambiente, comércio, vai variar. Algumas potências regionais, entre elas, reitero, o Brasil, talvez tenham um papel a desempenhar nessa nova ordem.
Será que seria preciso, diante até de a gente ver outras guerras, né? Guerra no Oriente Médio, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, de uma reforma da governança global? Nós precisamos de uma reforma da governança global. E o Trump está fazendo essa reforma, mas não de modo a enfatizar o multilateralismo, mas de levar o mundo de volta ao que era o mundo, a ordem global, no século XIX, o pré-Primeira Guerra Mundial. Como que era o pré-Primeira Guerra Mundial? Um mundo dividido em esferas de influência de potências apenas europeias. A única exceção, no caso, à época, era o Japão, que ali já era um país industrializado, que já vinha crescendo e rivalizava com a Europa já em termos de produção industrial antes da Primeira Guerra Mundial. Já tinha ali algo que seria mais tarde conhecido como um país desenvolvido, um país industrializado, e o mundo loteado entre potências. E nós estamos testemunhando, talvez, a alvorada de um mundo análogo ao mundo do século XIX, com esferas de influência, em que, tal como no século XIX nós tínhamos o Reino Unido como hegemonia, no ponto de vista pelo menos financeiro e comercial, de proteção dos mares, com a sua marinha muito forte, talvez seja esse o papel que o Trump queira para os Estados Unidos, ainda ser o principal ator internacional, um pouco acima de Rússia e China, mas sem ambições unipolares, como ocorreu no pós-Guerra Fria. E, para isso, como evidência disso, é importante lembrar a fala de Marco Rubio, secretário de Estado. Pouco antes ali, depois de tomar posse como secretário de Estado, o então senador Rubio, ele falou: é uma anomalia na história termos uma única grande potência. Você sempre tem uma divisão, e é isso que Trump está buscando, mas o que? A revelia daquilo que nós passamos a conhecer como governança global, que é a ênfase em organizações, multilateralismo, uma ordem baseada em regras. Voltamos, portanto, a uma ordem, e talvez nunca tenha deixado de ser assim, fundamentada, sobretudo, na lei dos mais fortes. Professor Vinícius, muito obrigada aqui pela participação do Poder em Pauta. A gente vai ficar de olho nesse assunto ainda porque está caminhando. E você, se você gostou desse episódio, deixa um comentário aqui embaixo. E, claro, não deixe de compartilhar com amigos, amigas, pessoas do trabalho, colegas, familiares. E a gente volta na semana que vem com um novo tema. Até lá!